Portanto, chegaste à zona 5. Vês um urso gigante e apenas encontras duas opções: esconder-te a um canto e rezar para que a tua equipa faça o trabalho todo, ou tentar a tua sorte e falhar miseravelmente. Mas e se eu te disser que há uma terceira opção e podes sobreviver facilmente à zona 5? Eu tenho várias dicas que te ajudarão a alcançar esse objetivo, as quais também se adaptam à tua sobrevivência nas zonas anteriores. Para uma demonstração mais fidedigna, selecionei um dos plushes iniciantes, sem nenhum charme equipado e sem esquecer que é baseada no que se encontra disponível no jogo de momento. Pode parecer impossível no início, mas é possível teres a vida intacta na zona 5. Com sorte, até consegues obter escudo, mas tudo depende dos itens que conseguires apanhar no mapa antes dos outros jogadores o fazerem. E como fazes isso, perguntas? Vamos por passos. Nas zonas 1, 2, 3 e 4, em vez de focares logo em fazer as máquinas, recomendo que explores o mapa. Caso vejas estes itens de escudo, usa-os de imediato. Caso leves dano, procura por estes 3 itens. No entanto, há a probabilidade de não encontrares estes itens, nomeadamente se estiveres a jogar com uma equipa grande. Mas não te preocupes, tens mais 2 chances, se o RNG estiver do teu lado. No início da zona 3 e 5 tens acesso à Dextech, a loja do comboio. Para comprar os itens generalizados aleatoriamente, tens de ter amostras de enchimento. Há 2 formas de colecionar as amostras de enchimento: apanhando-as diretamente do chão, que são largadas pelos rejeitados, cada bola dá-te 5 amostras, ou vendendo itens que não usas, selecionando-os e interagindo com o Dexter, o dono da loja. A minha dica é, enquanto estiveres a explorar o mapa à procura dos itens que referi anteriormente, apanha também as amostras de enchimento que encontrares, e caso não encontres itens de vida ou de escudo, apanha outros que não precisas para vender na loja. Assim consegues amostras suficientes para comprar os itens que precisas. Se tiveres sorte, podem estar à venda um destes 3 itens. Sim, há itens disponíveis no mapa que não estão na loja. Como tal, dos 3 que eu referi agora mesmo, recomendo que compres este, visto que te dá 20 de escudo e se a tua vida não estiver muito em baixo, é suficiente para sobreviver na zona 5. E quais itens é que vendes ao Dexter? Perguntas. Bem, eu pessoalmente vendo sempre a bomba fedorenta ou a pistola de brincar de choque, por se venderem a um bom preço e serem desnecessárias para a minha gameplay. No entanto, caso sejas mesmo azarado e nem na loja estão os itens que precisas, mas colecionaste bastantes amostras de enchimento, compra o carregador instantâneo se estiver à venda. Desta forma podes completar logo uma máquina perto do lugar onde o código rejeitado costuma rondar. É normal que te assuste só ver o código rejeitado pela primeira vez, mas é fácil esquivar-te dele mesmo enquanto persegue. Apesar de ser um rejeitado que causa bastante dano, acaba por ser também lento, e a melhor forma de escapares é esconder-te no tubo que se encontra na outra extremidade do mapa, oposto à saída, sensivelmente onde o código ronda. Também podes usar os paletes a teu favor quando ele estiver demasiado perto de ti e o tubo estiver distante de ti, mas é mais arriscado caso tenhas menos experiência de jogo. E acima de tudo, não desperdices toda a tua stamina numa fuga só. A tua stamina não é infinita, ao contrário da dos rejeitados. Outro detalhe que talvez não tenhas reparado é que sempre que começas uma corrida, nas primeiras 5 zonas a tua defesa está 50% aumentada. Portanto, não levas metade do dano que é suposto levares nas primeiras 5 zonas. Dessa forma, não é necessário entrares em pânico mesmo caso o Coda te ataque uma vez na zona 5. Não julgues estar seguro atrás destas paredes. Elas próprias indicam o aviso de serem facilmente molíveis. Em momento de perseguição, o Coda tem tendência a ir de encontro a uma destas paredes, na hipótese de estarem por perto e não te tenha conseguido alcançar. Se vires umas luzes vermelhas a piscarem entre os tijolos, afasta-te imediatamente, pois indicam que o Coda a irá quebrar em poucos segundos e o impacto também te dá dano. Uma vez que tenhas completado metade das máquinas disponíveis no mapa, o Coda também começará a quebrar todas as paredes da zona, deixando-te ainda mais vulnerável ao radar dele. A forma mais óbvia de não seres perseguido nem atingido pelo Coda é manteres sempre uma certa distância e aproveitares a altura de certos obstáculos para não ficares à vista. O jogo tem uma mecânica de furtividade que permite que os rejeitados se apercebam da tua presença a uma distância que varia conforme o personagem que estiveres a jogar. No entanto, se tirares vantagem dos objetos espalhados pelo mapa para te esconderes, os rejeitados não te veem independentemente do quão próximo estás. Mas tenha atenção que a mínima fisga num objeto, o rejeitado
adversário pode reagir à tua presença. É ideal esconder-te atrás de objetos maciços, como paredes, colunas das paredes e caixas sem buracos. Esta dica também se aplica a todos os outros rejeitados. Finalizaste todas as máquinas, o comboio apita, mas o teu sentido de orientação perdeu-se com as paredes partidas. Então decides seguir a seta que te guia para a saída. Não o faças. A seta vai levar-te para um beco sem saída e se estiveres a ser perseguido, serás facilmente encurralado. Em vez de seguir a seta, procura por uma rampa, a mesma pela qual desceste, pois tu estás no piso abaixo ao local onde o comboio se encontra. Estas são as minhas dicas que, acredita, vão garantir a tua sobrevivência na Zona 5 e que também são adaptáveis à sobrevivência num geral no jogo. Relembro que foram baseadas não só na minha experiência, como também nas principais dificuldades que vejo nos jogadores iniciantes. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha. Quem sabe ajudará igualmente um jogador que um dia poderá fazer parte de uma corrida contigo. Espero que o teu tempo tenha sido bem gasto e vemo-nos no próximo vídeo.